pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Cauane, a Cacau. E no nosso podcast de hoje, nós temos como convidados o Angels, o Guilherme, o Gustavo e o Cat, que são mentorados aqui da Create Digital e também estudantes da área de tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre... E aí, galera, hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial e as últimas tendências, como ela está sendo usada, as coisas que estão utilizando aí em volta do mundo, as coisas que às vezes assustam ou que talvez nos inspiram, que vai melhorar em algum quesito na humanidade ou na nossa vida. Eu sou o André, CTO da Create. A ideia aqui é a gente falar de inteligência artificial e de tudo que está sendo usado por aí. Vamos começar com algumas coisas que a gente tem visto, que algumas pessoas mandaram pra gente, seria legal a gente falar. Separei alguns conteúdos interessantes, eu e a Cacau. Cacau é nossa nova co-host, que vai estar acompanhando a gente nos podcasts de tecnologia. Em breve a gente vai ter muitos outros convidados, muitas pessoas bacanas que vão vir para falar. Quero trazer alguns professores, algumas pessoas bem influentes na área, algumas pessoas que estudam sobre isso, para trazer conteúdo de qualidade aí para vocês, sobre tecnologia da informação, sobre inteligência artificial. E é isso aí. O que a gente tem aí, Cacau? Primeiro assunto que a gente tem para falar de inteligência artificial e as últimas tendências. Bom, o primeiro assunto é sobre o Elon Musk e a declaração dele. O que ele falou aí? Foi em 2023 que ele falou isso, mas é uma fala muito interessante. Falou em 2023. Não só ele, tá? Ele juntou com outros 1000 tech leads e pessoas da área de inteligência artificial, pessoas muito influentes e conhecidas sobre isso, e eles pediram para brecar os avanços com inteligência artificial. Foi feita uma carta aberta para brecar os avanços com inteligência artificial, os estudos com inteligência artificial. Tem a frase dele aí, Cacau? Sim, o que foi dito? A IA avançada pode representar uma mudança profunda na história da vida na Terra e deve ser planejada e gerenciada com cuidado e recursos proporcionais. Infelizmente, esse nível de planejamento e gestão não está sendo adotado, defendeu o Instituto. Pô, muito bom. Então acho legal a gente começar já com esse tema até. Tipo, no último podcast, vocês não viram o nosso último podcast, a gente vai colocar alguns cortes. No último podcast a gente até falou sobre isso, sobre a quantidade de recursos que são utilizados para uma inteligência artificial funcionar. Na verdade, para um computador, um mega computador, que é os que rodam a inteligência artificial funcionar. O ChatGPT, por exemplo, ele gasta, a gente falou até na última, cerca de 3 milhões e meio de reais por dia para ele funcionar. Isso é muita grana. Fora que, não sei se vocês sabem, mas o que refrigera esses computadores é água corrente. É água corrente passando ali para refrigerar, a melhor forma que a gente tem de troca de calor ali. E essa água corrente, muito provavelmente, eu espero, é uma água reutilizada tal e tudo mais, mas a gente gasta muito recurso, a gente gasta muita energia para isso. E talvez a gente não tenha, nossos avanços estão chegando, né? Até um ponto interessante que eu acho que a gente falou no último podcast. A inteligência artificial só chegou aonde ela é hoje, vocês só conhecem ela como ela é hoje, isso aí já foi desenhado em 1950 pelo um cara chamado Alan Turing, que ele começou a estudar sobre isso. Ela só chegou aonde ela é hoje por causa dos avanços de computadores que ficaram menores e mais potentes e de energia. A gente agora tem energia para isso, tem e está gastando muita energia. Energia mesmo, eletricidade, a gente está gastando muito. E cada vez isso gasta mais. E aí a gente chega naquele quesito que eu acho que foi um dos motivos da fala até, né? Se a gente avançar muito com isso, a gente vai gastar muito mais recurso do que a gente tem. Os recursos naturais que são finitos aqui na Terra, né? Esse é um ponto interessante, eu acho que esse é um dos pontos, claro que não tenho certeza se essa foi realmente o motivo da fala, sabe? Se ele realmente estava preocupado com o nosso planeta. Mas eu acho que isso foi um dos motivos interessantes dele trazer. O que mais vocês acham? Eu acho que também, tipo, vindo dessa premissa aí da fala do Elon Musk, eu sinto também que é importante a gente gerenciar, a gente pensar em algo legislativo antes de poder só abrir a inteligência artificial, sabe? Tipo, é uma fala muito interessante, porque realmente acho que a gente falta de gestão de recursos naturais, mas também algo que tem sido muito discutido, inclusive aqui na Create, é a ética na inteligência artificial. Então talvez seja interessante a gente ter um estudo realmente aprofundado sobre o que é ético e o que não é, para a gente poder realmente não controlar realmente o que é feito, mas limitar algumas coisas, sabe? Tipo, por exemplo... A ética é muito interessante isso. Eu não tenho certeza se a fala dele estava focado no quesito da ética, mas isso é algo que a gente tem que avaliar. Tipo, as coisas que a gente no último podcast falou bastante até sobre isso, né? Sobre ética.
E ética, inclusive, desculpa te cortar, Gustavo, é um dos pontos que a gente foi no TDC, né, que é o The Developer Conference, o maior evento de tecnologia da América Latina. A gente estava lá palestrando, a gente foi lá palestrar no palco 1 lá, grandão. A gente tem isso gravado, a gente vai passar para vocês como é que foi essa palestra sobre inteligência artificial. E lá, uma das coisas, assim, se eu pudesse chutar top 1, a gente vai sair um gravado disso, de assunto falado, é ética. Inteligência artificial, top 1 assunto falado. Não estou falando do que vocês veem no Instagram. Eu estou falando dos profissionais de tecnologia na área, as pessoas especializadas em inteligência artificial e as pessoas que realmente estudam isso a fundo. É ética. É o primeiro ponto falado de inteligência artificial. Porque a gente já começa aí, tem vários assuntos sobre ética, talvez a gente possa gravar um só para falar disso, mas ética é o assunto mais falado. Inclusive, diz que as profissões que vão voltar muito em alta é filosofia, sociologia e as profissões relacionadas à ética, devido a isso que está acontecendo com a inteligência artificial aí hoje. Muitos assuntos a gente vai falar que vai ter ética, por exemplo, do Tarcísio, que rolou aí, pediram para a gente falar de que... o que ele falou? Tu tem, Cacau Fácil? Então, o que estão supondo é que o ChatGPT vai substituir os professores. E não, isso não vai acontecer. Mas o que foi dito é que gostariam de utilizar o ChatGPT para desenvolver aulas e desenvolver livros didáticos, que para mim parece loucura. O que vocês acham sobre isso? E saiu isso no governo do estado de São Paulo, anunciou pela quarta-feira que utilizará uma ferramenta de inteligência artificial, o ChatGPT, para produzir parte das aulas voltadas a alunos dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio na rede pública paulista. Bom, eu acho que isso, na verdade, é bem preocupante por um simples fato. A educação, a gente já sabe que, principalmente no Brasil, ela já é bastante sucateada, né? Teve aí os alunos sempre têm... Não sempre, mas existem diversas ações estudantis que lutam para um certo tipo de reforma na parte da educação. E justamente nesse viés da educação, né, que o Brasil já vem sofrendo bastante mudança, como, por exemplo, a reforma do ensino médio, que veio com uma proposta interessante, mas a prática foi realmente muito ruim. E aí, se pensar na inteligência artificial, que ainda tem um percentual de erro muito grande, né? Então, ainda existe muita baboseira, ainda mais no ChatGPT, né? Que justamente a inteligência artificial, assim, eu acredito que é mais pública, né? Então, justamente não tem tanto refinamento ainda. Então, utilizar isso na educação, que já é uma parte sucateada, né? Sucateada eu digo num sentido de assim... precisa sim ter algumas mudanças, ainda muitas escolas ainda sofrem com falta de verba, por isso vocês veem movimentos de greve, né, nessa parte educacional constante. Inclusive a minha escola, o Instituto Federal, está de greve atualmente justamente por causa dessa questão orçamentária, né? Então, assim, essa parte da educação tem que ser sempre pensada com muito cuidado, porque qualquer mudança, por exemplo, a reforma do ensino médio veio com uma proposta muito legal. A matéria de eletivas, que seria, a ideia era trazer qualquer coisa de profissão externa, que é marketing, matemática financeira, para dentro da escola. Só que quem vai aplicar essa matéria? Não chegou os professores para as escolas. Então, os professores que já dão aula de geografia e história começaram a ter que aprender sobre essas outras matérias para eles continuarem dando aula na escola, se tornou algo obrigatório. Aí tu imagina um professor de geografia que, sei lá, tem filho para cuidar... Utilizando o ChatGPT para fazer a aula de outra matéria que ele não conhece. O grande problema, imagino, da inteligência artificial é que ele não vai poder validar se essa informação é uma informação adequada para ele utilizar na aula. Por exemplo, se você chegar na inteligência artificial e fizer uma pesquisa para uma campanha de marketing, você vai ver que o resultado vai ser incrível caso você não seja um profissional de marketing. Se você for um profissional de marketing, você vai ver muita coisa para corrigir ali. Porque se tem uma coisa que ele faz bom, esse é o preocupante de utilizar a inteligência artificial para isso. Inclusive essas LLMs, que são inteligências artificiais responsáveis por falar, né, por colocar texto, né, em grande escala. O preocupante é que a inteligência artificial, ela gera isso de uma forma muito boa, a ponto de você ler e falar, ótimo, tá incrível. Ela vai escrever, ou vai escrever ali de uma forma que você vai ler e vai falar, tá incrível, tá bom. Mas se você conhece a fundo daquele assunto, se você conhece a fundo ali, você vai conseguir identificar muitas falhas e muitas invenções que ela fez. Porque ela simplesmente fala o que você quer. Faz um teste aí. Coloca lá.
uma pergunta e cinco alternativas. Ela vai dar a alternativa, provavelmente, se for uma pergunta fácil, ela vai dar a alternativa certa. Aí você fala, não era essa. Ela vai dar outra. Ela vai falar, então é a B. Ela fala, não é a B, então ela vai falar, então é a D. Ela vai tentando porque ela quer que você... Não importa se você falar quanto que é 1 mais 1, ela vai falar 2. Mas se você fala, não, eu quero que seja 3. Ela fala, não é 2, não, eu insisto. Me diz que é 3. Ela vai te dizer que é 3. Ela não está sendo sarcástica, ela não está brincando. Ela não sabe fazer isso. Ela só está querendo escrever de uma forma com que você vai ler e vai gostar. Isso não é perigoso? Tipo, imagina para educação, sabe? E o ChatGPT, cara, ele foi criado por quem? Ele foi criado, qual a empresa que criou o ChatGPT? Tipo, qual é o viés dessa empresa que criou o ChatGPT e que treinou ele com os conteúdos que eles querem que seja treinado? Por exemplo, se você for na Rússia, eu morei na Rússia por 2 anos e era engraçado quando você conversava lá com as pessoas sobre a guerra. Eles tinham uma visão. Muito do que eu aprendi nas minhas aulas aqui sobre a Segunda Guerra era um pouquinho diferente, talvez. Se eu for perguntar para o ChatGPT, que é um sistema americano, o que será que ele vai, qual parte que ele vai me ensinar? Dessa aqui, provavelmente que eu já aprendi, né, americanizada. Mas onde eu quero chegar? O viés dele. Ele foi treinado por uma empresa, né, em que a gente não sabe o que ela quer, o que ela ensinou especificamente, sabe? Quais os treinamentos que deram para ele aprender aquilo que ele aprendeu. Ele não é o dono da verdade. Isso muita gente acha que ele é o dono da verdade, conhece tudo, sabe tudo, pesquisa em todo lugar. É muito diferente disso e não vamos entrar nesse agora que a gente já falou disso no último até. Mas é o medo do cara de geografia, vai lá ensinar, sei lá, sociologia, ele não sabe sobre o assunto, vai pedir pro ChatGPT fazer uma aula sobre sociologia e vai falar, tá legal, é essa aula que eu vou dar. E vai chegar e vai dar aula sobre sociologia, sem ter estudado a fundo sobre sociologia. É muito diferente isso, é absolutamente diferente isso, é preocupante até. Mas eu entendo essa angústia aí, viu, Pedro? Eu acho que a IA na educação como todo mundo estava dizendo aqui, é um tema bem complicado, porque não tem a questão, além do conhecimento, também a emoção dela, né? Porque principalmente, se a gente for pensar em um professor, geralmente com os professores que a gente mais aprende, são os professores que têm uma eloquência muito boa, tem assim, conseguem transmitir a informação de um jeito que não é monótono, é bom, eles têm uma didática boa. Eu acho que colocar IA na educação agora e no futuro é muito complicado, não sei se é uma decisão interessante, mas eu acho que pode ser um certo estudo, pode ser usado como estudo, porque queira ou não queira, o sucateamento, que nem o Cat disse, da educação é alto, é grande. Então, para deixar de lado como um estudo, como é que a gente poderia desenvolver, se dá para desenvolver a viabilidade disso, se dá para substituir professor, ou se é um mecanismo para auxiliar, eu acho que pode ser interessante. Às vezes até para conseguir ajudar ou melhorar nesse sistema de ensino. Mas é algo que você precisa ainda ter muito cuidado, principalmente também para você não criar um estudo falho ou fraco e você achar que tá bom e já porque o sistema é sucateado, você coloca ali porque fica bonitinho, né, educação com IA, e acha que tá bom. Eu acho que é algo bem delicado. Eu gosto dos pontos de vista do Guilherme, muitas vezes ele traz aí, até no outro podcast, tipo, o lado bom disso, sabe? Pode ter sim um lado bom, acho que tem como ter uma utilização positiva se ela for... E justamente pensando nesse lado bom, eu tive uma experiência dando aula um tempo, né, e inclusive é diferente, tipo, de você, por exemplo, planejar uma aula que você quer que seja diferente, por exemplo, trazer um diferencial para sua aula usando uma inteligência artificial, pode ser viável, porque ele traz ideias do que você pode fazer, de brincadeiras, enfim, e isso é diferente, ainda mais quando você se encontra, tipo, em algum ambiente dando aula para crianças, por exemplo, sabe? Com adaptações, aquilo fica maravilhoso, mas acho que quando se trata de material didático, é muito, muito sensível, até saindo da área das ciências sociais, das ciências humanas, né? Por exemplo, algo matemática. Se 1% ali alucinar no comecinho, o resto todo vai ser consequência daquilo. Então, acaba estragando o livro inteiro. E, chegar na aula e tu vê o autor do livro e tá lá, ChatGPT, é loucura, É loucura. É bizarro. Que mais a base de dados do ChatGPT é bem limitada, porque, como o senhor disse, a empresa do ChatGPT, que é ela que define a base de dados. E também, essa ideia de utilizar o ChatGPT nas escolas, nos livros, na criação dos livros didáticos, é algo que não foi consultado os alunos, não foi consultado os professores, porque é sim importante a participação dos alunos, dos estudantes, dos professores na criação da educação do nosso país e no nosso país, de outros países também.
Então, é isso, pessoal. Sobre Boa. esse mesmo assunto de inteligência artificial, gente, o que vocês acham de quando eles modificam vozes, imagens, deepfake? Porque assim, a gente tem Bora bastante pro hoje. deepfake. Fala aí, Cacau, te interrompi. Não tem problema. Então o pessoal usa bastante. A gente há pouco tempo atrás estava testando um método de utilizar inteligência artificial com base na voz de alguém. E a gente acabou de testar com a minha voz e, gente, fica bem parecida. Então, assim, é loucura como o deepfake ele tá pegando forma, não é? O que vocês já acham sobre isso? O que vocês já viram sobre isso? Vou soltar o áudio da Cacau falando aqui, ó. Água é bom e necessário. Viva o gigante da colina. Gigante da colina. Tô gerando uma nova, né? E isso pra... Eu sou a Kawane. Água é bom e necessário. Viva o gigante da colina. Eu achei a outra um pouco mais parecida. Depois a gente solta no mic pra galera poder ver. Tá bom. Mas, por exemplo, esse é do deepfake, o que está sendo utilizado em inteligência artificial, o que é esse deepfake? Por exemplo, saiu uma foto do Papa com um sobretudo branco, acho que todo mundo já deve ter visto. E essa foto, alguém criou com inteligência artificial, né? Ela cria a imagem muito bem e agora está criando vídeo, tem a Sora, que é incrível isso, assim, tipo, eu fico fascinado, porque é um avanço muito grande. Um pouquinho só do técnico. Por exemplo, você fala pra Sora, acho que é Sora, você fala, me crie uma imagem do mar. Isso é um texto muito pequeno. O vídeo que sai é um vídeo muito pesado. Um vídeo tem muito conteúdo para ele existir, os pixels, a movimentação dele, do mar, o vento passando, a água mexendo, o que é o céu. A ideia que está chegando da inteligência artificial é ela poder, com pouca coisa, identificar o que a gente quer, identificar os padrões nossos. Por isso que o chat GPT, que é uma LLM, ele é muito bom em entender a nossa semântica. Ele sabe que gato está perto de cachorro, que está perto de pássaro, que está totalmente longe de ar-condicionado. As palavras, a semântica dela, a similaridade semântica. É isso que o entendimento, a gente está conseguindo fazer a máquina entender isso através de cálculos matemáticos para poder chegar perto, por exemplo, desse da Sora, de você pedir para um vídeo do mar, ela trazer um vídeo que é um vídeo absurdo. Aí o deepfake é a geração de imagem, né? Por exemplo, fizeram a geração de imagem do Papa, com uma roupa, um sobretudo branco, bonito, e aí alguém soltou essa imagem e falou que era de um estilista novo do Papa. Essa imagem saiu na Vogue, no site, falando do estilista novo do Papa, com a imagem, e aquela imagem é fake. Tipo, nossa, eu achei muito interessante, inclusive, depois tu achar o que o Papa falou sobre isso. Eu achei muito bonito o que ele falou sobre isso, assim. Falei, não, o que será que o Papa vai falar sobre isso? E aí ele falou, eu acho que, se eu não me engano, foi uma frase, tipo... Enfim, acha essa frase se tu conseguir, Cacau. É muito bonita. Aí, por exemplo, isso é deepfake. Outro ponto de deepfake, clonagem de voz. Não sei se vocês já viram, a gente acabou de mostrar a voz da Cacau, mas tem muitas outras vozes. Dubladores perdendo emprego, até porque você pega a voz e você replica ela. A Cacau só me fez 10 segundos de áudio e eu pego a voz dela e faço o que eu quiser. Crio o áudio que eu quiser. Isso é ético? Eu tenho quase certeza que não. Mas eu posso pegar uma voz, posso pegar a voz de qualquer um e fazer com isso o áudio que eu quiser. Inclusive, o meu vídeo aqui falando, você consegue pegar e fazer eu falando o que eu quiser, o que você quiser. Não façam isso. Não façam isso, boa. Mas vai ficar assim, o meu rosto, a minha boca vai falar e você vai ter um vídeo meu falando alguma coisa que você inventou. Já fica um pouco mais difícil da gente confiar no que a gente vê na internet. Já é difícil já há um tempo, né? Sim, e Mas justamente agora... é preocupante nesse sentido, porque assim, você vê agora, no começo você ainda percebe que a voz é um pouco robotizada, os vídeos pode ser que não sejam ainda tão perfeitos, mas o problema não é o agora, o problema é que isso pode vir a se tornar também. Porque conforme essa tecnologia consegue se aprimorar ao ponto disso ficar realmente idêntico a algo que é real, como você vai conseguir distinguir algo que é real do que algo que não é real? Sabe? Porque agora a gente nota essas pequenas diferenças, mas e depois? Cara, por exemplo, todos os casos que a gente conhece na nossa história aqui, assim, até da nossa vida que nós somos novos, de pessoas que aconteceu porque vazou um áudio, ou vazou... Hoje em dia isso aí acho que não ia rolar. Hoje em dia se pega um áudio de alguém, foi um áudio do... Cara, você não sabe se foi ele que gravou esse áudio. Você não tem mais como ouvir aquela voz e falar, essa voz é a dele.
porque eu consigo fazer um áudio, fiz um áudio da minha mãe, mandei no grupo da minha família, fiz um áudio dos meus amigos aqui. Tô só com pessoas que eu sei que não aprovaram, mas eles aceitaram, né? Mas não é ético isso. Eu não sei, mas tipo, aí a gente começa a perder. Isso é um dos grandes pontos da discussão sobre ética. Essa tecnologia é muito puxada, porque você percebe que nem da Sora, que acho que é da OpenAI, foi há um tempo atrás eles já estavam criando, e agora eles já estão começando a mostrar mais exemplos, tudo. E assim, questão disso foi em muito pouco tempo comparado ao que a gente sempre viu antes. O avanço da tecnologia está crescendo. Tem alguns limites, né, alguns limitantes, que nem os recursos, energia, mas por enquanto a gente vê um crescimento muito grande. E se a gente for puxar a fala lá do Elon Musk, né, de que a gente deveria dar uma pausa, pensar, eu acho que é importante, supondo que ele realmente esteja pensando em todo mundo parar, né, é importante para a gente entender como que vai funcionar e a dinâmica, porque que nem, como é que a gente poderia ter um certo controle? Porque o deepfake, ele assim, tem intuitos interessantes, que nem você pode fazer talvez alguma dublagem, você pode ir para algumas outras áreas, você tem uma criatividade maior, mas aquela coisa, toda tecnologia sempre tem um lado bom e tem um lado ruim. Já tem gente puxando deepfake para lados muito feios, muito hediondos, muito horríveis. Assim, não dá para você querer ver aquilo, querer fazer. É um negócio que é crime, mas como é que você vai controlar isso? Como é que você vai você falar, ó, você não pode acessar, você pode acessar isso? Ou como é que você vai limitar uma empresa de conseguir mexer nesse código, aprimorar? E até as informações, esse acesso às informações. Como é que você vai conseguir definir? Como é que vai, quem que é real, quem que não é? É complicado isso, principalmente porque se a gente for ver esse avanço muito rápido, a gente não pode, vamos dizer assim, demorar tanto tempo, porque é um possível futuro onde isso perca um controle que talvez a gente não consiga operar tão fácil. Talvez por isso o Elon Musk até trouxe não só o Elon Musk, eu falo Elon Musk porque foi citado ele junto com muitos outros profissionais, trouxe essa preocupação. Essa do Papa, eu não achei exatamente o que eu queria falar sobre a frase que ele falou, mas era algo muito bonito, tipo assim, em uma era onde a gente está avançando tanto, tipo, a gente tem que tomar cuidado com os perigos que a inteligência artificial está trazendo e não se afastar tanto da humanidade, tipo, dos humanos, sabe? A gente está ficando tão próximo dos computadores e se afastando um pouco dos humanos. E esse é um dos pontos que eu acho que até liga numa outra coisa que a gente vai falar, talvez, que é o perigo de você se relacionar com um computador. Sim. Uma inteligência artificial é um computador. Um ChatGPT, ele é um computador. E às vezes, talvez você aí ficou com medo dele, pediu desculpa ou pediu obrigado. Tipo, boa noite do William Bonner. E às vezes como uma relação. Tipo, o perigo de você se relacionar com uma máquina é porque ela fala o que você quer ouvir. Tem um tema interessante. Qual que é o tema, Cacau? Inclusive, sobre o que o senhor está falando, estão utilizando o IA para reviver os mortos. Reviver os mortos. Isso faz sentido? O que está acontecendo? Isso já acontece há um tempo. Tem alguns lugares, alguns países, né, que não tem essa... Vão surgir muitas legislações, já estão surgindo. Tem a PL 2238, se eu não me engano, que é a que surgiu aqui no Brasil, que é o projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial, algumas coisas, está bem no comecinho, e já tem muita coisa interessante, inclusive política não pode ser utilizada em inteligência artificial, e se você vê, você pode denunciar. Política não pode ser utilizada em inteligência artificial, você não pode utilizar a inteligência artificial de forma obscura, tipo assim, você não pode estar passando por alguma coisa que utiliza a inteligência artificial que não fale que está sendo utilizada a inteligência artificial. Tem várias leis que estão surgindo para isso, para melhorar, e é claro, mas tem alguns países onde essas leis são muito boas, assim como os paraísos fiscais para mandar dinheiro, para o pessoal mandar dinheiro, tem alguns países que essas leis são incríveis para você poder fazer o que você quiser com a inteligência artificial. Revivendo os mortos, por exemplo. Tem alguns países que já fazem isso, onde, vamos supor, morreu um familiar, alguém muito próximo, ou um marido, que é um dos casos, né? E a pessoa pega e leva para a empresa de inteligência artificial que lê todo o histórico dos e-mails, das conversas, do comportamento e tudo que sabem sobre essa pessoa e faz com que, como se ela existisse novamente, conversar com você. A voz dela a gente já viu que não é muito difícil da gente refazer. Com 5 a 10 segundos de áudio a gente consegue refazer a voz dela. Imagina com muita base de voz. Imagem talvez por holograma dê, mas nem sei se isso é utilizado. Acho que isso, nesses casos não é utilizado. Mas você vai poder conversar com aquela pessoa que já morreu
como se ela fosse... Inclusive, eu até falei pro meu pai esses dias, né? Meu pai, eu falei pra ele, pai, se tivesse alguém na história da humanidade que você pudesse conversar hoje, quem seria? Ele falou, Jesus. Eu falei, então já existe isso. Tem uma tweet do Ask a Jesus, tipo, você conversa com Jesus em inglês. E tipo, né, a ideia, gente, isso não é ético. No meu ponto de vista, isso não é nada ético. Mas a ideia é com que eles colocam lá uma imagem para você conversar e a inteligência artificial ali se porta como se fosse Jesus, por exemplo. Você consegue fazer ela se portar como se fosse o Paul McCartney ou o Michael Jackson. E ela vai falar baseado na forma como eles falavam e tudo que ela sabe sobre eles. E aí, por exemplo, essa de reviver os mortos é uma pessoa que se relaciona com alguém que já faleceu, mas conversa com ele. Conversa e escreve, e ele é criativo da forma como a pessoa que faleceu era. Ele fala as coisas como aquela pessoa falava, ele relembra os momentos em que aconteceu entre eles e fala muito parecido como aquela pessoa falava para satisfazer alguém que está vivo, que está se relacionando com uma máquina que deixou de ser... Não sei se deixou de ser também, aí já é um papo muito longe. O que você ia falar, Gustavo? Então, tipo, é justamente esse questionamento. Se por algum motivo consigam fazer com que essa pessoa que está inserida na inteligência artificial consiga lembrar das coisas, essa pessoa está viva? Essa pessoa morreu? O que aconteceu? Será que ela morreu ou não, né? O que é o... O que é existir, né? O que é o existir, né? Tipo, essa pessoa continuou ali. Exatamente. Ela tinha morrido, mas ela agora está conversando aqui. Eu estou ouvindo ela, a voz, eu estou ouvindo ela falar e ser criativa, assim como ela é. Porque se você pedir pro ChatGPT criar uma música como se fosse o Jack Johnson, eu dou o Jack Johnson. Ele vai criar uma música como se fosse o Jack Johnson. Se você gosta de Oasis, tem no YouTube o Oasis, que é o Oasis com inteligência artificial. É um disco do Oasis, gerado por inteligência artificial. As músicas, as letras e a voz, se eu não me engano. E aí fizeram a banda por trás e tal. Se você escuta, você fala, cara, é Oasis. Mas não é Oasis. Ele criou uma música baseada nas outras músicas do Oasis. E aí? O Oasis acabou ou não? Tipo, acabou, cara. Eu não vou conseguir no show dele. Mas, enfim. Eu acho que, de novo, né, ver a importância da ética. De novo, ética. Então, você pegar uma pessoa, colocar, vamos dizer assim, essa vai ser um chat com X pessoa que morreu, faleceu. Você vai conversar com ela, mas é com ela, não é com ela. Como é que você vai interagir com aquela pessoa? Por que você interagiria? E, por exemplo, também, pode entrar em conflito com religiões. O que certa religião vai achar, não vai achar. E também, acho que um outro problema, talvez algo que a gente possa pensar tomar cuidado para que, se isso realmente avance, até que ponto possa chegar, talvez até virar um mercado, porque isso pega muito no emocional. Você perder algum ente, perder algum amigo, é muito complicado. O luto não é fácil. Então, pode ser que... Uma fuga, né? Uma fuga, um ponto de fuga. E aí é que tá. É um mercado de ponto de fuga? Você vai querer vender aquele produto? É ético isso? É ético, pode isso fazer. Exatamente. Tipo, nesse quesito da ética, cara, cai muito, muito em cima. Mas tem muita coisa boa que eu acho que isso pode ser utilizado também. Tipo, cara, não quero levantar só os pontos ruins, não. Tipo, tem muita coisa boa. Por exemplo, das coisas boas, tá animado? Não, é que eu ia justamente puxar as coisas boas. Puxa, vamos lá. Pior que é a terceira vez que eu falo aí, por isso que eu... Tá. Mas a gente também tem que pensar que, assim, existe muita cautela que a gente precisa ter, sim, sobre esses aspectos, mas existem também pontos positivos, né? A tecnologia usada ao nosso favor, né, como uma ferramenta de auxílio e não como um foco principal, consegue nos ajudar. Por exemplo, na área da saúde, né, que já tem robô fazendo cirurgia, né, auxiliando médicos, e assim, isso já legalizado, sabe? Isso já realmente certinho, dentro dos conformes, né? Pra tá funcionando. Sim, tem esses pontos positivos. Aí, por exemplo, nesse do deepfake, cara, Neymar, Whindersson, esses caras não gravam mais comercial. Tipo, eles não vão até o lugar gravar o comercial e falar. É gerado, a imagem deles, o vídeo deles é gerado. Tipo assim, ele assina um termo e ele não precisa ir lá gravar. Aquele videozinho ali, ele é feito por inteligência artificial. A voz é feita por inteligência artificial. Isso pode, talvez,
facilitar em alguns outros âmbitos, não sei até que ponto também. Pessoal de marketing, tipo, quem trabalha com marketing sabe, você precisa do cliente ali falando sobre um texto tal específico para gravar com esse cliente, às vezes é alguém que é... Cara, é fácil, simples de você colocar a imagem dele falando ali, que na verdade não era ele, mas você vai ver o vídeo tá perfeito, ele tá abrindo a boca falando e a voz é dele. O que mais, Cacau? O que você ia puxar? Eu ia falar sobre a geração de doenças e problemas mentais que isso pode trazer, dessa questão de reviver os mortos com uma inteligência artificial. Porque como o Guilherme e todas as outras pessoas aqui falaram, puxa muito na questão emocional e você capitalizar isso, sabe? Você querer cobrar algo para você reviver uma pessoa que não está mais aqui, você utilizar os dados daquela pessoa. Eu acho até desrespeito com o falecido. Ele não aprovou, ele aprovou? Só perguntar pro Desculpa. chat ali. Perguntar pro chat, né? Claro. Acho que desde o começo, assim, do surgimento da inteligência artificial tem essa coisa de querer fazer bem aos humanos, né? Trazer essa ideia de, tipo, conforto. Aí também vem até o Uncanny Valley, que a gente comentou no último podcast, né? Mas eu acho que também foge dessa parte física, dessa parte de você olhar para algo e identificar como humano. Foge também na parte emocional também. E eu acho que quando você pega... E já tem essas pessoas dependentes da inteligência artificial para, por exemplo, conversar com uma pessoa que já se foi. Se acontecer que nem o Elon Musk disse, de segurar um pouco, essa pessoa fica totalmente trancafiada ali, tipo, desesperada, porque ela estava acostumada, por exemplo, conversar com uma inteligência artificial como se fosse outra pessoa, sabe? Nem sei até onde isso Pode virar um vício, né? Exatamente. Isso é perigoso até, tipo... É perigoso. Porque como eu falei pra vocês antes, eu tô falando perigoso não no quesito, sei lá, não sou psicólogo, mas eu sou da área de tecnologia. Perigoso porque a inteligência artificial ela foi feita para responder uma coisa que você vai gostar, para concordar com você. Tipo, você usa a inteligência artificial para fazer terapia. Tipo, uma psicóloga, já vi muito disso na internet, tipo, psicóloga de inteligência artificial, que a inteligência artificial você conversa com ela, ele vai falar o que você quer ouvir. Tipo, pô, não é assim que funciona, tipo, não é pra isso que o psicólogo estuda 5 anos ali, sabe? Sim. Tipo, obviamente, e é muito perigoso por você usar nesse quesito, tipo, todo mundo vai ouvir o que quer ouvir, todo mundo vai conversar e receber a resposta que quer. É assim que funciona a fundo, né? A gente tenta melhorar de várias formas, falando como profissional da tecnologia, mas é assim que a inteligência artificial funciona. E gera muito isolamento, né? Porque a gente já tem bastante A gente já hoje, tem né? bastante isolamento. Então, pensar que os seres humanos eles estão cada vez mais se distanciando, mesmo tendo formas digitais de estar conversando, eles querem se aproximar dos robôs para conversar, da tecnologia. Então, a forma que a gente dialoga pode mudar por causa da inteligência artificial, das pessoas estarem se distanciando, para estar conversando com algo que vai satisfazer o que você quer ouvir, como o senhor disse. E também acho que traz muita falsificação, né? Porque imagina uma pessoa que já morreu, você tá conversando ali, e você fala algo que, pô, em vida a pessoa nunca concordaria. Mas ali ela tá te confortando, dizendo que tá certo. Né? Exato, tá ok. Tipo, ela não sabe? tem opinião própria. Não tem. Ela é feita pra te agradar. Se você disser isso, aquela pessoa que tá morta, ela vai dizer aquilo Ela também. vai te dizer aquilo, exatamente. Então é Esse preocupante. E aí, Cacau, vamos pro próximo aí que a gente tá batendo Seguindo 30 essa minutos. perversidade aí, nós temos a casa construída com inteligência Show, artificial. essa é muito massa, cara. Muito Casas legal. sendo construídas com inteligência artificial. Não sei se você já viu uma impressora 3D, como é que ela funciona. É incrível uma impressora 3D, acho que imagino que você já deva ter visto que ela imprime peças e tal, tudo mais. Ela é utilizada na Lua. Na Lua não, digo, no espaço para poder fazer parafusos ou para poder fazer ferramentas que eles precisam, ou quebrou, coisa do tipo, tem uma impressora 3D que faz, tipo assim, ninguém lá ali deve ligar e falar, me traz uma chave de fenda aí que é daqui e espanou. Eles fazem lá isso, inclusive. E tem impressora 3D já para fazer casa. Chegam alguns containers, a gente vai ver se a gente coloca um vídeo, chegam alguns containers, se você precisar você até acha, e eles colocam uma máquina e a casa já está desenhada, a máquina só vai construindo a casa, sozinha. Vai construindo ela, colocando cimento do jeito certinho e olha que parada massa, que legal. Ela não vai ter mais quina, porque diz que não precisa ter quina. A gente tem quina pela facilidade de construir a quina, né? Nas casas, tipo do tijolo assim e do tijolo assim. A casa ela não vai ter quina, ela é toda cheia para ser até mais seguro e tal e tudo mais. E aí as casas são construídas com uma impressora 3D que vai colocando cimento
e tudo mais, e já constrói a casa inteira, tipo, em alguns dias, acho que uns 3 dias a casa inteira já está construída com uma impressora 3D, que são empresas que constroem casas com uma máquina só, sem muita gente, só fica alguém olhando lá para ver se está certo e tal, tudo mais. Isso é incrível, porque Não, isso assim... é incrível, assim, né? Sabe, você conseguir fazer uma residência em pouco tempo, sabe? A oportunidade que vai dar pra muita gente que mora na rua ou que não tem condições de comprar uma casa. Você tá fazendo uma casa ali mais barata, com inteligência artificial, já vai ter um molde tudo certinho. Então, assim, vai ser uma produção em massa daquele estilo, daquele modelo de casa. Gostaria muito de pensar que isso seria assim. É muito idealizado, eu sei, mas é muito idealizado, mas a forma que poderia ajudar muitas pessoas. Com certeza. Muitas pessoas que vivem em condições precárias e que Sim, pode ser. a inteligência artificial poderia ajudar. Gente. Então, assim, seguindo essa linha de ajuda a pessoas, vocês já escutaram falar do Watson for Oncology? Pois Que sim, é uma nossa. inteligência artificial que auxilia médicos no tratamento de câncer de algumas pessoas, não só no tratamento, como no diagnóstico. Um dos maiores motivos de avançar muito a inteligência artificial, às vezes talvez vocês se perguntem, né, quem não conhece tanto, por que que a gente faz isso? Tipo, tem muita coisa que é muito interessante que ela é utilizada, por exemplo, na área da saúde, por exemplo, para produzir medicamento, por exemplo, para curar alguma doença específica, para refazer uma genética e entender por que que aquilo acontece nas pessoas, para descobrir um padrão de por que que alguém tem aquela doença. E esse é um dos maiores motivos que se estuda tanto isso na área da medicina, né? Muitos médicos já utilizam, eu utilizei recentemente, peguei uma radiografia, eu perguntei até para um amigo meu amigo fez acho que foi uma ressonância magnética, e aí ele falou que colocou no chat, eu falei, tu colocou no chat GPT? Que tu consegue colocar a imagem? Ele falou, coloquei, eu falei, e aí? Ele respondeu, cara, ele respondeu tudo, eu falei, e aí? É legal? Aí ele falou assim, eu não sei, não sou médico, não sei se estava certo o que ele falou. E é exatamente isso, gente. Você não é médico. Não adianta você colocar lá e achar que ele é um médico, o ChatGPT, porque ele não é. Ele não vai te dar a prescrição, ele não estudou para isso. Só que muitos médicos utilizam isso para revalidar alguma coisa ou para ver algo que eles não conseguiram ver a olho nu, que é para isso que muitas vezes é utilizado. Você coloca uma ressonância, você coloca alguma coisa, ou por exemplo, e a inteligência artificial já consegue ver, olha, por aqui talvez vá ter um câncer, porque ela tem uma análise muito melhor dos detalhes que muitas vezes um médico, ou talvez por estar cansado, ou por talvez olhar muito aquilo ali durante o dia, não reparou em um detalhe ali que passou. E isso é muito utilizado, tem muitos que utilizam já com realidade mixada, que não sei se vocês já viram aquele óculos que a Apple lançou, que tem o Apple Vision Pro, tem o MetaQuest 3, que eles utilizam isso numa cirurgia. Realidade mixada, gente, para quem não sabe, é um óculos onde você vê o mundo aqui normal, mas você vê também outras coisas, esse óculos coloca para você. Então o médico consegue fazer uma cirurgia enquanto ele está vendo os dados do paciente passando, ele consegue girar as coisas do paciente, o prontuário, depois ele volta para o corpo mesmo para fazer o que ele tem que fazer, depois ele volta para o prontuário e ele pode consultar uma inteligência artificial que vai auxiliar ele no momento dessa cirurgia ou de algo específico. Isso é muito utilizado já na área. Tem até uma prima que está fora do Brasil estudando sobre isso, para aplicação nas cirurgias, realidade mixada para aplicação na cirurgia. Tem a realidade virtual e tem a realidade mixada, misturada, que é essa aqui misturada com a virtual. Consigo ver vocês 4 aqui na mesa e mais outras coisas que eu quiser ver. Vou passando aqui, leio meu WhatsApp. Inclusive isso é o futuro, tá, gente? A gente não vai mais usar isso aqui, ó. A gente não vai mais usar tela. A gente não quer mais tela. A gente está parando de querer ficar com o celular na mão e tal. Tanto é que agora a gente tem relógio, onde vê a notificação e tal, para a gente tirar o celular menos do bolso. Aí a ideia agora desses óculos é para você não ter talvez uma TV em casa, para você cada um ver só o que quiser. Não precisa ficar segurando alguma coisa e tal, pra gente ficar mais fácil. Doideira, isso é muito doideira. Mas isso é muito utilizado pro bem também. A medicina, acho que é bem interessante a gente pensar nessa questão da IA, ela ajudar a auxiliar. Eu acho que com a atuação, esse auxílio da IA, bem preparada, atualizada, tendo ali todo um estudo por trás, por médicos, para entender como está certo ou não, né, atualizar o banco de dados, isso com um médico bom, um bom profissional, eu acho que é muito interessante. Agora, eu vejo um problema que, assim, tem alguns médicos que nem sempre gostam da área, às vezes trabalham mais pelo dinheiro.
Ou às vezes, por exemplo, são de alguns planos mais precários, e eles têm que atender muita gente por dia. Ou às vezes eles simplesmente não é muito a área deles, então eles vão fazendo assim meio que vai pela barriga. Um negócio que me deixa assim um pouco bravo é chegar no médico, às vezes ele pedir algum exame, eu chego ali com o exame, ele primeiro vai abrir o exame, ok, para verificar, mas a primeira coisa que ele faz, às vezes não é nem ver o exame, é ver o laudo. Vai ver o lugar ali falou, o que eu poderia ter, o que não tem, algumas coisas que eles pensaram ali. Mas, cara, eu tô indo no médico, não é pra ver você ver o laudo, é pra você falar o que eu acho, me explicar. O que tá acontecendo. E às vezes o cara fala exatamente o que tá no laudo, então assim, dá aquela sensação, tipo assim, ele sabe o que ele tá fazendo, ele tá indo só pelo laudo, entendeu? Então, eu acho que essa coisa da IA com bons profissionais é bem interessante. Porque você vai ter alguém ali querendo ajudar, querendo o próximo. Agora, acho que vai ter alguns que vai ser para usar a mesma coisa que nem laudo. Para você ver o que tá ali, talvez mudar uma palavrinha ou outra e falar, isso aqui, pronto, próximo paciente. Boa. Mas, em geral, é interessante. Quem tem Trazer último humanidade à medicina, né? Humanidade, Então, gente, vocês estão sabendo dos humanoides? Vocês viram os vídeos de humanoides? Que coisa bizarra, imaginem eles correndo atrás de Vamos passar vocês. uns vídeos aí pra vocês, enquanto a gente já vai concluindo pra finalizar o nosso podcast. Deixar... Os humanoides são os robôs que parecem com seres humanos, né? A gente gravou um vídeo recentemente do cachorro, que é cachorro robô. Tem um dos humanoides, são robôs que vocês devem ver aí que parecem com seres humanos. Olha... Eu sou da área de tecnologia, estudo bastante sobre inteligência artificial e eu não consigo ver realmente um benefício tão grande nos humanoides. Tipo assim, não tem porquê que a gente tenha um robô que anda como nós andamos. Se você vê a Robot Dynamics, que é especializada, empresa especializada em fazer esses humanoides, esses robôs, é muito difícil dele se equilibrar. O equilíbrio dele é muito difícil, a forma dele se mexer é muito difícil e... Tipo assim, porque é muito mais fácil colocar uma roda pra ele rodar e andar, tipo, rodando, sabe? É muito melhor ele ter 50 câmeras do que só 2, que são os olhos. Tipo, é melhor, mais barato, mais barato uma câmera. Os celulares de hoje em dia tá vindo igual o Gillette, cada vez com uma câmera a mais, sabe? Tipo, ele pode ter câmera atrás, na frente e tal, não sei o que lá, não precisa só ter 2 braços, pode ter vários, sabe? Ou não precisa ser um braço específico, pode ser talvez uma outra coisa que... E a ideia dele parecer com um ser humano me parece muito mais um marketing disso do que algo ser realmente necessário. Tipo, você ter um robô andando, não, é mais fácil você ter alguma coisa girando aqui, sei lá, dependendo do que for fazer também, qual a tua necessidade. Então eu vejo muito mais marketing nos humanoides do que uma utilidade para eles. Me parece mais uma ficção, tipo, por causa das ficções científicas ou para abrir os olhos e tal. Tem uma que o ChatGPT lançou recentemente, não sei se foi com a Robot Dynamic, mas foi o GPT junto com algum, que você vê o robô, se você vê o vídeo, você fala, nossa, que zoado. Tipo assim, ele pega um copo e o copo é de plástico, por isso que ele amassa. Se fosse de vidro, ele já tinha quebrado o copo de vidro. Ele pega um negócio, mas é um papel, porque se fosse alguma outra coisa, ele já teria quebrado. E tipo, a forma como ele demora para responder e olhar, e virar o rosto para lá e para cá, não precisa, coloca um monte de câmera. Tipo, ele não precisa andar, sabe? Ele pode se mover com rodas, enfim. Essa do humanoide, eu acho que, tipo assim, não vejo necessidade, Não, e eu acho que você mostrou um ponto interessante, porque eu, por exemplo, nunca tinha sequer pensado nesse aspecto de, tipo... Eu sempre olhava justamente os humanoides, né, os androids, assim, e falava, nossa, muito legal! E aí você falou, tá, legal. E pra que serve? Né? Justamente essa questão da utilidade que acaba fugindo muito, né? Porque tu vai usar um Android, tá. Aí você pensa, eu vi também um vídeo do Android dobrando roupa, mas acredito eu que teria uma máquina mais eficiente para se dobrar roupa. Com certeza, né? Do que um Android fazendo esse tipo de ação. Então, pensando por esse viés mais do marketing, né, trazer essa coisa da humanização, né, de não assustar tanto, os robôs não assustarem tanto, para talvez já trazer um futuro que possa ser próximo, né, dos robôs estarem mais presentes, e aí justamente a humanidade não ter tanta aversão a esse tipo de máquina que vai ter. Ele tem uma versão a isso. E eu acho que justamente essa versão... Eu acho que as pessoas querem trazer muita humanidade às máquinas. São máquinas, gente. Vocês podem simplificar, podem fazer de outras formas. Então, sabe, será que é realmente necessário ser parecido com a gente? Parecido com um humano? Conversar como um humano, sabe? Tem humanos do celular. Tem humanos na face da Terra ainda. Então, pessoal... Tem muito, né? Tem muito. Tem demais, inclusive. Tipo,
Pô, faz outra coisa, cara. Então é isso, pessoal. Vocês acharam legal a conversa de hoje? Espero que sim. Então, pessoal, eu peço que vocês sigam a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, que é Create Digital, que é muito importante para vocês estarem a par dos assuntos de tecnologia, para a gente estar democratizando mais esse acesso à tecnologia e à informação. E é isso. Boa, galera. Valeu. Obrigada por assistir. Valeu, galera.